Quais são as 5 melhores ações do setor elétrico segundo o meu critério de avaliação, hein? Hoje eu quero falar para você qual é a minha opinião a respeito do setor elétrico. Na verdade, é o setor mais perene que eu vejo na nossa Bolsa de Valores, certo? Se você não é inscrito no canal, fica comigo até o final e já faz a sua inscrição, tá? Deixa o seu like, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, eu prometo que eu vou ler todos, tá? E vou responder a maioria que eu conseguir, beleza? Lembrando só uma coisa, isso não é uma recomendação, eu volto a dizer que eu não estou recomendando, não gosto de recomendação. Quem escolhe a sua carteira de ações ou de ativos na Bolsa de Valores é você, certo? Eu estou aqui para refletir com você a respeito desse assunto, certo? Como eu escolho as minhas ações é o que eu vou falar, é a minha opinião. Então, quais são os critérios que eu uso para avaliar se aquela ou a outra determinada ação é interessante? O primeiro critério é a perenidade. Perenidade. O que é um setor perene? É aquilo que não é facilmente, não desaparece facilmente. Então é um setor muito importante que não vai desaparecer do dia para a noite. Não vai acabar com muita facilidade. Ou seja, eu estou gravando aqui, eu estou usando energia elétrica, certo? Eu estou usando iluminação, eu estou usando a bateria do meu celular que eu carreguei, então eu preciso da energia elétrica. Se você desligar toda a energia elétrica de uma cidade, você vai ver o pandemônio que vira. Foi o que aconteceu lá no Amapá. Queimou 2 geradores lá, virou um trem. Tá lá o problema armado, o exército na parada, governo do federal intervindo, ou seja, é um setor que é muito necessário para a economia, causa muitos prejuízos caso ele venha a falhar, certo? Por isso que os contratos são muito perenes, são muito extensos, tem um contrato são de 30 anos e tal, 25 anos, certo? Então os contratos têm uma boa, por isso ela tem uma boa previsibilidade. Então a perenidade, ela faz com que a empresa seja duradoura, os lucros sejam muito previsíveis, porque ela é extremamente necessária, certo? Ninguém fica sem energia elétrica, ninguém vai voltar a viver com lampião, certo? Como era há 100 anos atrás, 50 anos atrás, certo? O segundo critério que eu utilizo, que acho muito interessante, é a política de pagamento de dividendos. Dividendos. Todo mundo gosta de dinheiro e quando a gente fala de empresa, a gente lembra que a empresa tem que dar lucro. Ninguém vai investir numa empresa que não dá lucro. Então, é o fruto da previsibilidade das empresas do setor elétrico são o pagamento de dividendos, porque você sabe quanto que você vai receber. Quanto que ela vai lucrar? Por exemplo, uma empresa de transmissão elétrica, ela monta as torres de transmissão, lá faz lá todo o seu investimento e aquilo fica lá dando manutenção. O custo é extremamente baixo, é a lucratividade extremamente alta, certo? Atuam, o problema é o seguinte, como ela, não é talvez o problema, talvez seja a grande sacada, como elas atuam num ramo ou num setor da economia que é regulado pelo governo, certo? Depende de concessão. Então, se ela depende de concessão, o que acontece? Para você ter uma concessão, você tem que entrar na licitação e tal, não sei o que, e demora o processo. Então não é daquela maneira que as outras empresas fazem assim, teve X lá, bilhões de lucratividade, separa X bilhões para os reinvestimentos e o de restante você distribui. Não. Para você ter um investimento, demanda todo um processo de licitação, certo? Então, isso faz com que as empresas tenham lucratividades extremamente previsíveis, certo? E não podem reinvestir. O que elas fazem? Elas pegam e distribuem os dividendos, certo? Então, quais são as ações que eu vou comprar? Os critérios de escolha que eu uso. Vamos lá? Primeiro é a liquidez mínima. Liquidez mínima de 200 mil, tá? 200 mil por dia, lembra?
Eu já falei sobre isso aqui no canal. 200 mil por dia negociados. Tem que ser negociado, certo? Negociado. E você tem esse é o primeiro critério, 200 mil por dia. Se você for investir numa ação, você vai ter que ficar com ela. Então eu sou adepto, minha estratégia é o buy and hold. Buy and hold. O que é buy and hold? Compra e retém, compra e segura, compra e segura. É o chamado longo prazo. Certo? Longo prazo. Eu fico com essa empresa por bom tempo lá, esqueço, deixa lá rendendo, ok? Setores perenes, e aí eu entro aqui nessa outra, na perenidade. E as empresas têm que ter um lucro operacional positivo, então ela tem que ter lucro operacional positivo, ou seja, lucro. Ela tem que dar lucro. Ela não pode empatar, ela não pode ter prejuízo, certo? Então o setor perene tem que ter lucro operacional e outra, o histórico de dividendos aqui nos últimos 5 anos. Certo? O histórico de dividendos. Então eu relacionaria aqui histórico de dividendos. Então vamos às ações. Apagando. Quais são as ações que eu acho que elas se enquadram nesses critérios? Do setor elétrico, Energias do Brasil, ENBR3. Vamos colocar aqui que essa é a número 5, tá? Vou colocar de trás para frente. Energias do Brasil, ela atua no setor de geração, transmissão e distribuição. Então ela tem um dividend yield nos últimos 12 meses, ela tem um dividend yield de 3,22%, tá? Nos últimos 12 meses. A segunda ação, ela atua nos 3 ramos, a geração, transmissão e distribuição. Então ela atua em toda a cadeia. Isso é interessantíssimo. Já há uma diversificação aqui, tá? Então a outra é a transmissão paulista, TRPL. TRPL 4, transmissão paulista. Ela atua só na transmissão essa, tá? E o dividend yield dela, ela entregou nos últimos 12 meses 5,87% de rentabilidade, certo? Então a primeira aqui deu 3,22%, aqui deu 5,87%. Certo? E a terceira? Vamos para a terceira. É a Copel. A Copel CPLE 6. CPLE 6, que atua na geração, na transmissão e na distribuição. Ó, essa aqui é só transmissão. Essa aqui tem geração, transmissão e distribuição, certo? E aqui o yield dela é de 3,80 e ela atua na geração, transmissão e distribuição, certo? E a segunda? Essa aqui é de Santa Catarina, Celesc de Santa Catarina. Celesc é a 2. CLSC 4. O yield dela está em 3,66% e ela atua na distribuição. Ela só na distribuição, certo? E a primeiríssima colocada é a Eletrobras. Eletrobras 3, ELET 3. A Eletrobras atua também geração, transmissão, distribuição, certo? E 4,98 de dividend yield, 4,98 ao ano. Ó que legal. Tudo mais ou menos aí na faixa dos 5, 6, né?
Então, isso é muito interessante, 5, 6%. Só que tem também, esse é o dividend yield, tem também as outras premiações e tal. Tem uma série de coisas que as empresas dão, tá? Que ela não é mensal, esses dividendos podem entrar tanto mensal, trimestral, semestral, algumas empresas só anualmente, tá? Essa é a minha forma de avaliar a minha estratégia, tá? De investimento. Então eu tenho que ter no mínimo uma liquidez de 200 mil por dia de negociação. Eu compro e seguro, buy and hold. Tá? Eu tenho empresas com lucratividade positiva, ela tem que dar lucro operacional positivo, certo? Não pode empatar. Os setores têm que ser perenes, de preferência, setores extremamente perenes aí da economia, e tem que ter histórico de bons pagamentos de dividendos, tá? Essa é a minha maneira, essa é a minha maneira. E diz aí você também aí nos comentários, coloca aí nos comentários qual é a ação que você gosta do setor elétrico, qual que você tem. Se você tem dessas aí, qual é o seu critério de avaliação de uma carteira de ações, principalmente de uma carteira de ações do setor elétrico, que é o nosso alvo aqui do vídeo, tá? E se você ficou comigo até aqui, deixa aí o seu like, escreve lá, eu tenho essa ação, William, beleza? Muito obrigado por estar até aqui e faz sua inscrição aí e até o próximo vídeo. Valeu!